Olá, tudo bem? Olha eu aqui novamente para falar com vocês sobre a redação, para ajudá-los daquele reforço a mais que você já vem recebendo nas aulas de redação do nosso curso do Evolução com a professora Beth e a professora Emília. E hoje eu venho reforçar um ponto muito importante. E vocês lembram da redação, da aula, da nossa aula anterior, em que eu trouxe a redação, nós falamos sobre os critérios da redação da UEA e eu trouxe para comprovar a redação nota máxima do Ricardo, isso mesmo. O Ricardo, nosso aluno de 2023, atingiu 28 pontos no macro, hoje está estudando medicina. Olha que orgulho para todos nós, para a família, para a escola onde ele estudava, né? E para a Evolução é uma alegria muito grande ter podido contribuir. Cada vez que um aluno tem sucesso no vestibular, aliás, né, a Evolução tem contribuído para muitos alunos, nós ficamos muito felizes. E você, com certeza, está se preparando e no final do ano vai tirar excelente nota e com certeza você é capaz de dar nota máxima. E algo muito bem trabalhado na redação do Ricardo foi a coesão textual. Isso mesmo, nosso tema da redação hoje é a coesão textual, que no Enem ela é avaliada na competência 2, Enem. E na UEA é no tópico D, UEA, né? Pois é, então hoje o tema da nossa aula é a coesão textual, que nada mais é do que aprender a utilizar os elementos coesivos na nossa redação para garantir uma boa argumentação e garantir que o meu texto seja compreendido, flua de uma forma clara. A coesão é importantíssima porque ela colabora também para a coerência do texto. Os mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Esses aspectos dizem respeito à estruturação lógica e formal entre as partes da redação. É exatamente isso que é avaliado, pessoal, na redação do Enem, na competência 4 e no tópico D da UEA. Se você sabe utilizar esses mecanismos necessários para a construção da argumentação. Isso diz respeito à estruturação lógica e formal entre as partes da redação. Ela vai ligando. Liga palavras, liga frases, períodos, orações, né? E parágrafos. A organização textual exige que as frases e os parágrafos estabeleçam entre si uma relação que garanta a sequenciação coerente do texto e a interdependência entre as ideias, ou seja, uma ideia precisa estar ligada à outra. Essa articulação é feita mobilizando-se recursos coesivos, em especial operadores argumentativos, que são os principais termos responsáveis pelas relações semânticas construídas ao longo do texto dissertativo argumentativo. O que são operadores argumentativos? Porque quando nós falamos em elementos coesivos, o que nós lembramos? As conjunções subordinativas, adjetivas, né? E pronomes, mas a coesão vai muito além disso. Eu posso ter frases, elementos, termos que podem estabelecer uma coesão com o termo anterior, que são os operadores argumentativos. Uma frase, uma expressão, ela pode ser um operador argumentativo porque ajuda na argumentação, e nós vamos ver isso. São construídas ao longo do texto dissertativo argumentativo, mas não só do texto dissertativo argumentativo. Em qualquer tipo de texto, eu preciso utilizar elementos coesivos. Vamos observar esse texto aqui? Muitos brasileiros guardam dinheiro na poupança. Há investimento de renda que oferece um retorno um pouco melhor. Aplicações de renda variável são uma boa solução para se obter lucros mais interessantes.
É importante organizar uma reserva de emergência antes. O que vocês acham dessa construção? Está faltando algo? Eu estou trazendo, eu tenho aí períodos, mas eu não estabeleci uma relação de sentido entre esses períodos. Vamos analisar esse período agora com elementos coesivos. Veio essa outra versão do texto. Embora muitos brasileiros guardem dinheiro na poupança, há investimentos de renda fixa que oferecem um retorno um pouco melhor. Além disso, aplicações de renda variável são uma boa solução para se obter lucros mais interessantes. Antes, porém, é importante organizar uma reserva de emergência. Ficou bem melhor, não é, pessoal? Vejam só, o que se acrescentou aqui? Nós acrescentamos aqui, vamos lá, embora, nós acrescentamos o quê? O que mais? Depois de embora, olha, muitos brasileiros guardam dinheiro na poupança, há investimentos de renda fixa que oferecem um retorno um pouco melhor, né? Mesmo que a preferência dos brasileiros já tem uma relação de sentido aqui, o embora me traz uma relação de sentido. Mesmo que os brasileiros guardem dinheiro na poupança, há outros investimentos. Aí ele acrescenta essa informação. Além disso, quer dizer, além dessa informação aqui, aplicações de renda, quer dizer, além do quê? Da aplicação na poupança, né? Aplicações de renda variável são uma boa solução para se obter lucros mais interessantes. Olha só, eu acrescentei uma outra ideia, né? E aqui, antes, porém, é importante organizar uma reserva de emergência. E aí eu trago um período final que faz uma conclusão, né? Olha, apesar de você... Aí, olha como eu já tenho aí um texto que me traz uma ideia, um sentido que vai me ajudar. O que me ajudou a estabelecer o sentido no texto são os elementos coesivos. Qual é a ideia? Embora muitos brasileiros preferem a poupança, né? Mas não tem só esse tipo de investimento. Há outros investimentos que podem render mais. Mas mesmo com isso, apesar disso tudo, é importante que não se aplique tudo numa renda e que você não pode tirar, como é que eu diria? E que se eu precisar tiver uma emergência, eu precisar daquele dinheiro, ele está lá numa renda fixa, que eu não posso. Aí ele diz assim, é importante organizar, deixar guardado uma reserva para alguma reserva de emergência, né? Olha a importância dos elementos coesivos, né? Por que a coesão textual é importante? Nós já vimos. Eles são fundamentais para quê? Para indicar a relação lógica entre as ideias. Tem que ter uma relação lógica. Lembra quando nós vimos na redação do Ricardo, na nossa aula anterior? Ele trazia uma ideia, ele trazia um elemento coesivo para explicar o que ele queria dizer, né? E deu para entender que chegou no final do texto, nós compreendemos, nós chamamos assim de unidade textual, né? O que é unidade temática? Qual é a ideia defendida no texto? Essa. Ela conduz o leitor durante a leitura, facilita a compreensão do texto e contribui, né, para a coerência textual. Então, ela é importante para indicar, conduzir, facilitar e contribuir para a coerência do texto. A ausência desses elementos, o que pode provocar no texto? Elas dificultam a compreensão do texto. Vocês viram que nós tivemos um texto, aquele primeiro exemplo, os períodos jogados lá, sim, mas e aí? O que ele quer dizer com isso? Não dá para entender qual era a intenção daqueles períodos soltos. Geram dúvidas sobre a função de cada trecho. Qual é o motivo? Quando nós falamos em função de cada trecho, é motivo, exemplo, sugestão, causa, contradição, né? Depende da minha intenção, né? O que eu quero escrever? Qual é a ideia que eu quero transmitir com a introdução de um período, de uma palavra, de uma oração, né? Produzem uma compreensão superficial ou incorreta do texto, porque aí eu deixo
Não deixo algo fechado. Então, o leitor lê e ele pode fazer conclusões equivocadas. E aí você vai dizer, não, não era isso que eu queria dizer. Ah, acontece muito. Sabe o que eu me lembrei agora? Quando que acontece muito isso com vocês? Lá nas aulas, na prova. Ah, mas eu respondi isso, o professor deu errado. E aí o professor leu, entendeu o que você escreveu. Você não escreveu, não utilizou os elementos coesivos corretamente, não foi claro no seu texto, o professor considerou errado porque não dá para compreender, entendeu? Então, e eu vou até fazer um parênteses aqui, quando nós falamos em redação, nós não estamos falando só naquela produção lá que você vai fazer para o vestibular, no texto dissertativo argumentativo. Quando você responde a uma questão discursiva, você está produzindo um texto. Então, você precisa obedecer a todos esses mecanismos, tá bom? Fiquem de olho nessa dica. Ah, lembrando, quando nós falamos em elementos coesivos, eu falei dos operadores argumentativos, vocês já têm lá na apostila de vocês muitos exemplos de elementos coesivos que você pode utilizar no seu texto. Quando nós falamos em coesão, nós falamos em evitar repetições de palavras. Aí nós temos alguns recursos que podem nos ajudar, que não são só pronomes, não são só sinônimos. Eu tenho também outro recurso que chama-se hiperônimo. Lembra do hiperônimo e do hipônimo que vocês estudaram nas aulas de gramática, tenho toda certeza? Outro parênteses, a gramática ela é importante. Fiquem de olho nas aulas de gramática. Olha a professora Cíntia aí, de olho nas aulas dela, porque as aulas de gramática vão te ajudar a escrever bem. Não só resolver as questões da prova do vestibular, mas também vão te ajudar na hora da escrita do seu texto. Então, quando nós falamos em hiperônimo, eu vou evitar repetição de palavras. Mas vamos lembrar o que é hiperônimo. É superior hierarquicamente, transmite a ideia de um todo, enquanto o hipônimo é referente a uma parte contida desse todo. Assim, são compreendidos como inferiores, por exemplo, aves. É o hiperônimo de galinha, arara, pardal ou águia, que são hipônimo de aves. Quando eu falo hiperônimo e hipônimo, eu estou falando o quê? Uma parte da gramática chamada semântica. Eu tenho sinônimos, antônimos, hipônimos, hiperônimo, polissemia, semântica. Vamos ver exemplos. Olha só, exemplos de hiperônimo. Eu tenho religião. Em religião, eu tenho os hipônimos de religião. Catolicismo, protestantismo, budismo, hinduísmo, islamismo e etc. Escola, aluno, professora, diretor, inspetor. Hiperônimo jogo, quebra-cabeça, futebol, truco, amarelinha, queimado. Animal, ser humano, jacaré, pato, leão, macaco, gato. Braço, pulso, cotovelo, mão e vai. Ferramenta, martelo, chave de fenda, serrote. Fruta, abacaxi, mamão, e aí vai. Alimento, feijão, arroz, pipoca, batata. Universo, planetas, cometas, estrelas, galáxias. Vamos ver, para vocês entenderem melhor, o exemplo de períodos utilizando hipônimos e hiperônimos como recurso de coesão textual. Tom Jobim, adoro Tom Jobim, gente. Tom Jobim é considerado um ícone da MPB. Junto com Vinícius de Moraes, outro amor da minha vida, que eu amo Vinícius de Moraes também, o compositor escreveu Garota de Ipanema. Olha só, compositor no lugar de quem? Quem é o compositor? É o Tom Jobim. É uma coesão referencial. Eu estou usando o quê? O compositor é um hiperônimo de Tom Jobim. Faz 3 anos que não vejo a Paula. Ela mora em outra cidade. Ela está no lugar, está se referindo a quem? Paula.
E ao invés de eu retomar, de eu falar, né, de novo, Paulo, eu usei o pronome com valor coesivo, né? Elemento coesivo. Evita repetição. Olha esse outro aqui, usando aqui, eu vou usar o exemplo do hipônimo e do hiperônimo. Alok é um brasileiro famoso mundialmente. O DJ é conhecido por sua dedicação às causas humanitárias. Olha aí, Alok igual a DJ. DJ é hiperônimo, né? E Alok está dentro do grupo dos DJs. Então, Alok é hipônimo. Ele usou o hiperônimo como um recurso de coesão textual para não repetir de novo o nome Alok. Legal, né, pessoal? Outra coisa que eu quero chamar a atenção, que vai fazer toda a diferença no seu texto, eu até mencionei mais ou menos isso na nossa aula anterior, é para você ter muita atenção quando você for utilizar algumas palavras. Que muita gente tem palavras que as pessoas usam de maneira equivocada. Porque ouve lá alguém dizer assim, olha, use tal palavra na sua redação que você vai arrebentar. Vai, como você diz, vai lacrar na redação se você usar a palavra X, né? Tudo bem, você pode, como eu falei na aula passada, a competência 1 avalia a norma padrão da língua portuguesa. Se você sabe empregar bem os elementos aplicar a norma padrão da língua portuguesa, usar os elementos linguísticos na construção do seu texto de forma adequada, obedecendo o padrão da norma da língua portuguesa. E isso não significa que você tem que utilizar palavras difíceis. Você tem que ter uma coisa chamada adequação vocabular, utilizar a palavra no seu sentido preciso. Se você souber o sentido da palavra, não tem problema, pode usar a palavra difícil, porque você gosta de falar difícil, não tem problema nenhum, mas utilize as palavras adequadamente. Olha, vamos ver alguns exemplos. Análogo. Análogo. Tem muita gente que gosta de utilizar essa palavra na redação, mas utiliza de forma inadequada. Equivalente, idêntico, semelhante. Equivalente, idêntico, semelhante significa isso. Aí, às vezes, o aluno vai lá, escreve, o aluno, o estudante, o candidato, né, vai lá e escreve. Análogo a isso, aí ele traz um texto que não estabelece uma relação de analogia com o termo anterior. Aí a redação fica comprometida em termos de coerência textual. E ainda perde ponto, sabe onde? Competência 2 do Enem. E onde mais? No tópico, no item D da UEA. E vocês não querem isso, né? Concomitante, que acompanha. Coexistência, acontece ou se faz ao mesmo tempo. Então, muita atenção. Às vezes, a pessoa traz lá como repertório, traz lá um filme. Aí ele vai dizer assim, concomitante na realidade brasileira. É isso, é ao mesmo tempo? É concomitante mesmo? É essa a ideia que eu quero estabelecer? Então, atenção. Outra palavra, essa é terrível. Agora, calma, pessoal. Não são só vocês que cometem esse tipo de equívoco, tá? Corroborar. Eu já ouvi muita gente que não está aí estudando para o vestibular, que já tem uma certa formação, utilizar essa palavra indevidamente. E ainda falar para vocês utilizarem. Tudo bem, podem utilizar, mas se vocês quiserem empregar esses sentidos, confirmar a existência ou a verdade de, dar provas de, comprovar. Corroborar declarações alheias, dados que corroboram um estudo quantitativo. Então, olha, dados do IBGE corroboram essa afirmação. Memórias Póstumas de Brás Cubas corrobora Machado de Assis como um dos grandes grandes autores do realismo brasileiro. Perceberam? E, detalhe, é um verbo transitivo direto e, ao contrário do que muitas pessoas pensam, ele não significa colaborar. Portanto, eu não disse corrobora para, porque é um verbo transitivo direto, tá bom? Ínterim, espaço de tempo entre duas situações ou fatos.
em paralelo, paralelamente. É igual a mesma situação do análogo, tá? Então, vamos exercitar um pouco a coesão textual? Vamos lá, vamos ver. Eu vou deixar um espaçozinho, um tempinho, para vocês lerem e observarem que elementos coesivos vocês colocariam nesse... As décadas finais do século XX no Brasil foram marcadas pela presença de movimentos sociais diversos, como de ruptura das condições de gênero que prejudicam as mulheres no meio social. As manifestações tinham conquistado direitos, ainda há problemas que assolam o cotidiano das brasileiras com a invisibilidade do trabalho do cuidado. De fato, questão influenciada pelo sistema capitalista e pela manutenção da visão parcial. É urgente sanar os desafios e enfrentar a problemática. Um segundinho aí para você ir pensando. Faz o seguinte, dá uma pausa aí no seu vídeo, tenta responder e aí continua. Gente, se vocês perceberem, isso aqui foi tirado de uma redação, nota 1000, que falava sobre os trabalhos de cuidados realizados pela mulher no Brasil, né? E vamos lá, vamos ver como é que nós podemos preencher aí. Ó, a presença de movimentos sociais diversos como o de ruptura. Esse o de ruptura, esse o aí, qual é a função sintática dele? Vocês lembram? É artigo? O que é? Eu tenho um pronome, né? O que está esse o aí? Está no lugar de que palavra? Da palavra... As décadas foram marcadas pela presença de movimentos sociais diversos, como o de ruptura, movimentos sociais, o de ruptura das condições de gêneros que prejudicam as mulheres no meio social. Aí, para completar, as manifestações. Embora as manifestações tenham conquistado direitos, ainda há problemas que assolam o cotidiano feminino. Olha aqui, o cotidiano feminino. Eu estou falando de quê? Das mulheres. Então, para não repetir mulheres, eu usei femininos, né? Com a invisibilidade do trabalho de cuidado. De fato, questão é influenciada, o que vocês colocariam aí? E eu tenho certeza que vocês colocaram. Essa questão é influenciada pelo sistema capitalista e pela manifestação da visão patriarcal. Logo, é urgente sanar os desafios e enfrentar a problemática. Perceberam aqui que, pelo que nós vimos, nós temos um parágrafo de introdução da temática da redação de 2022, né, que falava sobre o trabalho do cuidado realizado pela mulher no Brasil. É 2022. Vamos ver. Cenário, o que você colocaria? Olha, nós vamos fazer o seguinte, você vai ler o texto, dá uma pausa, tenta responder. Eu vou seguindo aqui, tá? Cada passo a passo, mas é importante que você dê essa pausa aí no seu vídeo e tente preencher para ver se você consegue utilizar os elementos coesivos adequados. Ó. Mas eu vou seguindo aqui, vamos lá. Já fizeram? Aquele passe de mágica, você já deu pause, vamos ver se bate o que você escreveu. De repente, você pode ter colocado o outro, mas tem que estabelecer essa relação de sentido, tá? Diante desse cenário, cabe analisar a relação entre o modelo econômico e a invisibilidade referida, que é qual é a invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher. Consoante a tese do sociólogo Karl Marx, os donos de produção no capitalismo possuem como fim o maior lucro possível. Olha só, ele está fazendo uma análise econômica. E para fazer essa análise, ele traz o sociólogo Karl Marx, mas há uma relação
Há um diálogo entre o que o Karl Marx fala e o que? O cenário estabelecido no parágrafo de introdução, que é a questão da análise do modelo econômico e a invisibilidade referida. Qual é a invisibilidade referida? Do trabalho de cuidado realizado pela mulher. Do autor, nota-se que essa mentalidade econômica ainda rege as relações atuais, incluindo o Brasil. Percebam que esse período aqui vai explicar e olha, nós já estamos falando de repertório, depois nós vamos ter uma aula só sobre repertório, tá? Mas já estamos introduzindo o repertório aqui para vocês irem percebendo. Se ele vai utilizar o repertório para explicar o que ele vai explicar o repertório. E qual é o mecanismo, vocês às vezes perguntam, professora, o que eu posso colocar aqui para estabelecer essa relação entre a citação ou o repertório que eu utilizei e a explicação, né? Vamos lá, olha lá. Nessa perspectiva, qual perspectiva? Do filósofo Karl Marx. Nessa perspectiva do autor, e ele completa, né? Nota-se que essa mentalidade econômica ainda rege as relações atuais, incluindo o Brasil. Olha como ele estabelece com a relação do Brasil, né? E aí ele vai usar um outro elemento. Desse modo, em um contexto que o trabalho de cuidado não reproduz o capital desejado pelas empresas, é invisibilizado e mal remunerado. O que vocês colocaram? Quem é esse? Né? Esse trabalho é invisibilizado e mal remunerado. Aí eu tenho um período de conclusão, portanto, é visível que o sistema capitalista é um entrave na questão sofrida pelas mulheres. Perceberam aí que nesse parágrafo foi desenvolvido o argumento de que o capitalismo é o maior problema enfrentado é um dos desafios para a invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher, né? Vamos ao segundo parágrafo, né? Percebe que nós temos aí uma redação, né? Nota 1000, tá, gente? Vamos ver. Aí eu coloquei, esse aí é o segundo parágrafo, desenvolvendo o segundo argumento. Ó. Ademais, que é o além disso, a permanência da visão patriarcal acentua o problema dessa invisibilidade. Tal situação é explicada, pois, desde o período colonial do Brasil, as mulheres foram designadas a cumprir funções domésticas e de cuidado, já que não eram vistas como capazes de exercer o quê? Outro ofício. Olha aqui, outro ofício no lugar do quê? De trabalho, substituindo o trabalho, para não repetir. Nesse cenário, ao relacionar com a atualidade, é nítido que essa convenção social do papel da mulher foi mantido como modo de continuar o privilégio dos homens, detentores do poder. Assim, ao passo que esses se consideram superiores, não há uma luta para valorizar o trabalho de cuidado, já que é visto como função intrínseca e obrigatória do gênero feminino. Olha como os elementos coesivos foram bem colocados e você acertou. Vamos ver se no período de conclusão, se você conseguiu. Aí deu pause e continue. Resolvam aí esses espaços em branco, preencha com elementos coesivos e aí vamos lá. Vamos continuar. Em suma, constata-se que mudanças devem ocorrer para enfrentar os desafios da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher. Cabe ao Poder Legislativo, na condição de detentor dos meios legais de transformação, criar leis que tornem obrigatória a remuneração digna desse ofício, com inclusão no mercado, além de regulamentar sua valorização. E aí, o penúltimo período, essa proposta deve ser aprovada por meio de um debate na Câmara dos Deputados e tem como fim acabar com a invisibilidade desse trabalho. Feito isso, a questão deixaria de ser um problema do corpo social. É claro que você poderia utilizar outros mecanismos coesivos, mas é importante que
tem que estabelecer relação de sentido. E você deve ter um repertório diversificado de elementos coesivos, não ficar repetindo o mesmo elemento. Eles têm que estabelecer uma relação de sentido coerente dentro do texto e que tem que contribuir para a construção da sua argumentação. Por hoje é só, e um até breve para vocês, e eu continuo reforçando, estudem, pratiquem. E outra coisa, leiam bastante, a leitura é fundamental. Ai, professora, eu não tenho tempo de ler. Leiam os livros didáticos de história, de literatura, de geografia, de biologia, de matemática, todos são fundamentais, podem ajudar vocês na redação. E estudem gramática, fiquem de olho nas aulas de gramática dos professores, tá bom? Um abraço no coração e até a próxima!